O continente africano é um continente muito rico, mas pouco explorado artisticamente. Com isso, existem poucos registros a respeito de suas culturas, pois por muito tempo havia o desinteresse e o preconceito com o povo dessa região. Porém, nos dias atuais, o interesse do povo negro por sua ancestralidade nos possibilitou resgatar muito dos poucos registros que possuíamos atualmente. E é isso que vamos explorar neste conteúdo. O reino de Kush existe no atual Sudão, onde antigamente situava-se numa região que se chamava Núbia. Eles dominaram boa parte do vale do rio Nilo, e sua civilização mesclava a cultura egípcia com as dos outros povos africanos. Esse reino era equivalente aos faraós, realizando a mumificação de mortos, construção de pirâmides e adoração a deuses. No entanto, existiam diferenças fundamentais entre os cuxitas e os egípcios, como economicamente, onde o ferro havia se tornado um enorme recurso para Kush, enquanto os egípcios ainda estavam descobrindo as maravilhas desse metal. E socialmente, onde as mulheres tinham um papel de maior relevância política, e as rainhas muitas vezes sucediam os reis no papel de governante. Já a civilização de Axum, cujo centro estava situado na região da atual Etiópia, conseguiu formar um poderoso e duradouro reino depois que dominaram o Império de Kush, que ocupavam a região dos atuais estados do Sudão do Sul e do Norte. Com isso, eles passaram a dominar todas as rotas de comércio que passavam pelo sul na Península Arábica e Arábia Meridional. Para administrar seu fluxo comercial, criaram até sua própria moeda, chegando a fazer trocas com Índia e China. O reino de Axum continuou forte até o século XI d.C., época em que o islamismo começou a se expandir, conquistando boa parte dos territórios do reino, e a população do império foi forçada ao isolamento político, levando-os ao declínio comercial e cultural. Na antiguidade, o paradigma predominante relacionado à religião no continente africano era o politeísmo. Cada um dos deuses era considerado uma entidade individual e independente com personalidade e vontades próprias. Geralmente, esses deuses eram dedicados às características da natureza, como o deus do sol, chuva, etc. O politeísmo se refletia também nas artes. As representações artísticas africanas mais antigas são as pinturas, gravações em pedras e esculturas de argila e bronze, refletindo suas crenças, costumes, histórias e religiões. Com isso, foi proporcionado uma maior fidelidade nos registros históricos das civilizações antigas. Apesar da arte africana desenvolver os tempos remotos, só ganhou visibilidade no Ocidente a partir do século XX, com o cubismo de Picasso, onde ele especialmente foi atraído pela arte africana a constatar a independência dela perante o domínio europeu, criando assim o cubismo. A África é conhecida pela sua enorme diversidade geográfica, étnica, cultural, política e religiosa. Por isso ela é considerada o continente mais antigo do planeta. Em resumo, a arte africana representa os paradigmas e costumes dos seus diversos povos, muitas vezes sendo ligados ao culto dos antepassados e questões religiosas, sendo uma arte bastante colorida e chamativa. Além da religião, a escrita foi desenvolvida durante a antiguidade e foi um marco de extrema importância na história da humanidade, pois através dela é criado o recurso de comunicação, registro e narrativa dos acontecimentos da humanidade. Mas então, vocês já sabiam sobre isso da África? Coloque aqui nos comentários pra gente saber um pouquinho mais. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, hein?